Ora, quarta-feira, dia 19 de agosto, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. E hoje, meus amigos, há muita coisa para falarmos. E vamos começar com um jogador que já está em Portugal, deverá ser apresentado provavelmente amanhã. Falamos de Alessandro Circati, falámos dele ontem, defesa central, que vai então ser reforço do Benfica. Ontem tínhamos apontado aqui, tínhamos mais ou menos a informação que o negócio andaria na casa dos 20 milhões de euros. Confirmou-se, 18 milhões, mais 2 milhões em variáveis e o... defesa central de 22 anos, internacional australiano, vai então ser jogador do Benfica, vem no fundo para ser o sucessor do António Silva. Estou curioso para ver se vem já para ser titular, tendo em conta que Langley e Tomás Araújo têm estado mais fixos na titularidade, mas o Benfica precisava de mais um defesa central e ele chegou, 1,91m, internacional australiano, como eu disse, de 22 anos, vai então custar 18 milhões, mais 2 milhões em bónus, já está em Portugal, exames médicos hoje, provavelmente amanhã vou assumir que será então oficializado como jogador do Sport Lisboa e Benfica, mais um reforço dos encarnados. Porto. Já vamos pôr o carimbo oficial no Rodrigo Mora, mas primeiro vamos a Santiago Giménez. Não está a correr bem a negociação entre o Futebol Clube do Porto e o Milan. O Futebol Clube do Porto apresentou uma proposta de empréstimo com uma opção de compra de 15 milhões de euros que se tornaria obrigação mediante um determinado conjunto de objetivos. Ora, o Milan aparentemente não gostou mesmo nada da proposta. Há quem diga até que o Milan nem abriu quando viu os contornos da proposta do Futebol Clube do Porto. Vamos ver. Sabemos que o Porto está, agora que vendeu o Rodrigo Mora, já lá vamos, à procura de reforçar pelo menos duas posições. Falamos de defesa esquerdo e avançado. Portanto, sabemos disso. Até porque não há para já, e ainda vai demorar alguns meses, o regresso de Samu. E, portanto, Santiago Giménez aparece aqui como o alvo do Futebol Clube do Porto, mas as coisas não estão a correr bem pelo Internacional mexicano, que é verdade que no Milan as coisas não lhe correm nada bem. Uma época e meia onde fez apenas 7 golos em 37 jogos, mas claro que os adeptos do Futebol Clube do Porto que querem Santiago Giménez focam-se no que ele fez no Feyenoord, e aí sim marcou muitos golos. Na altura até chegou a ser alvo do Benfica, se eu não estou em erro, do Roger Schmidt. Acabou depois por não se confirmar. No Feyenoord, em 2 épocas e meia, marcou 49, 59, 65 golos em 2 épocas e meia. É realmente muito golo aqui para o Santiago Giménez. Vamos ver se o Futebol Clube do Porto ainda consegue dar a volta aqui à situação. Se bem que a imprensa nacional já aponta que os Dragões têm outros alvos já identificados. Por só então o carimbo de oficial, Rodrigo Mora, jogador da Roma, 25 milhões de euros, mais 25 milhões de euros por 50% do passe, a possibilidade da Roma comprar mais 25%, mais 50% por 25 milhões, peço desculpa, 25, mais 25, há também 2 milhões em variáveis, portanto o negócio, a correr tudo bem, poderá render 52 milhões de euros ao Futebol Clube do Porto. Há aqui um outro cenário que eu também já vos disse ontem, que é esta possibilidade que a Roma tem de comprar os restantes 50% do passe por 25 milhões, tem uma data. Se a Roma, por alguma razão, ou porque não tem liquidez, ou porque não aciona a tempo, o Futebol Clube do Porto mantém os 50% do passe, e se o jogador for vendido, vamos supor aqui, por 60 milhões de euros, o Porto tem direito a 30 milhões de euros. Portanto, há aqui ainda alguns contornos para analisarmos no futuro. Vamos ver o que é que poderá acontecer. Pode dar-se aqui o caso também de o Rodrigo Mora ser, vou usar aqui aspas, não vão já para os comentários dizer mal, o Rodrigo Mora ser um flop, a Roma não aciona a opção de 25 milhões e o Futebol Clube do Porto não recebe os 25 milhões e depois logo se vê o que é que acontece no futuro. Certo é que Rodrigo Mora, sou muito fã, é jogador da Roma, vai então deixar o Futebol Clube do Porto, a equipa onde ele jogou sempre na formação. Tem aqui uma passagem pelo Custóias, mas estamos a falar provavelmente para aí com 5 ou 6 anos. O resto foi sempre Futebol Clube do Porto, o Dragon Force também, faz parte do plantel principal do Futebol Clube do Porto desde 24, 25, na altura foi o beacon de esperança na época terrível de Martin Anselmi, e era Rodrigo Mora o único ponto positivo que aquela época estava a ter. E depois sabemos, não vale a pena estar aqui a falar da situação Fariola e Rodrigo Mora, já sabemos o que é que está a acontecer. Eu acho que o Futebol Clube do Porto fez bem em vender este ano,
porque o jogador só ia desvalorizar. Lembrem-se que o Porto no ano passado, ou no verão passado, estava-se a falar que iam vender os jogadores, se não estou em erro, acho que era pelo Aliteado, ou uma coisa assim qualquer, e falava-se em 60 milhões de euros ou 70 milhões de euros, e agora já entre aspas, já vai por 50, e já é aqui um negócio 25 mais 25. Se ele passasse mais um ano a ser suplente, se calhar já falaríamos de 40. Portanto, acho que o Porto fez bem. Se não tinha espaço para ele mais um ano no plantel, até para o Rodrigo poder jogar mais e eventualmente pensar em seleção, acho que fez bem vender agora. Portanto, vamos ver. Rodrigo Mora, então, ainda é muito novo, 19 anos apenas. Em Portugal, ainda dizer que as notícias que apontam a possibilidade de Jovan Milosevic ser desviado do Sporting Clube de Braga por parte da Udinese não são totalmente verdadeiras. O jogador e o Stuttgart e o Braga têm total acordo. Milosevic vai ser reforço do Braga, pelo menos é essa a expectativa que existe no Braga, de que que o negócio está feito, está fechado e que ele viajará para Portugal nos próximos dias para ser então apresentado como jogador do Sporting Clube de Braga. Eu sei que a imprensa nacional hoje trouxe a questão da Udinese e que ia desviar o jogador. As informações que nós temos aqui no 00 e no Mercado Flash é que não vai acontecer, não vai ser desviado. Vai ser jogador do Sporting Clube Braga. 8 milhões de euros é quanto o Braga vai pagar por este avançado internacional sérvio de 21 anos, que no ano passado, ao serviço primeiro do Partizan, depois do Werder Bremen, marcou 19 golos em 29 jogos. Mais um reforço para o Braga, 8 milhões de euros. Vamos focar agora um bocadinho no Estoril, porque há duas joias da coroa do Estoril que podem estar de saída. Vamos começar com Jordan Olsgrove, que ainda nem jogou esta temporada porque tem estado lesionado. Fala-se da possibilidade do Charlton, de escalões inferiores do futebol inglês, avançar para a contratação do médio escocês. Ele que está em Portugal já há alguns anos, na altura foi contratado pelo Passos Ferreira em 2022, depois andou aí está no Estoril há 3 temporadas, no ano passado 35 jogos, 1 gol, 7 assistências, está porém no seu último ano de contrato, tem mais 2 anos de contrato, mas o Charlton quer o jogador e está disposto a dar-lhe um ordenado muito significativo para a realidade do Jordan Olsgrove, e portanto há a possibilidade do Olsgrove sair já neste mês de agosto, ou setembro, como lhe queiram chamar. Olsgrove, então, pode ser um jogador a sair. Ele está lesionado, portanto, ainda não tem jogado. O outro, claro, é o homem Yanis Begraoui, o jogador que no ano passado foi uma das figuras do nosso campeonato. Begraoui, não é internacional, mas chegou a estar pré-convocado para o Mundial por Marrocos. Está a ser apontado a Lazio, não é o único clube que está interessado no Begraoui, há vários clubes interessados no Begraoui, em Espanha, na Alemanha também. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ele tem uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros e aparentemente a Lazio está disposta a chegar muito, muito perto desses 10 milhões para convencer o Estoril a vender o seu principal jogador, o seu principal ativo, vou-lhe chamar assim. Begraoui está com 24, 25 anos, assim de cabeça, ou 26. Belíssimo jogador, já marcou esta temporada. Vamos ver se vai então rumar ao Lazio, deixando então o Estoril. E o Estoril, que não começou a temporada particularmente bem, não fez um mau jogo contra o Famalicão, mas é sempre uma equipa que nós acreditamos que pode fazer mais, e depois perde com o Nacional da Madeira, mas não começou a época particularmente bem. De repente pode perder, se calhar, 2 dos seus 3, 4 melhores jogadores. Vou colocar aqui o João Carvalho e o Rafik Kitano nesta lista. Acho que Begraoui está destacado como o melhor jogador do Estoril. O Olsgrove estará aqui neste trio de jogadores logo abaixo. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer aqui ao Estoril. Realmente perder já numa fase a jogar campeonato, perder Olsgrove e perder Begraoui não é espetacular. Para terminar, em Portugal, dizer que o Vitória... Não, temos mais 2 coisinhas em Portugal. Primeiro, o Vitória vai contratar um jogador que eu confesso que não conheço. Falamos de Victor Andersson, é um extremo sueco que joga na Suécia, no AIK, e, ao que tudo indica, vai ser jogador do Vitória. Não sabemos ainda muito sobre este negócio, não há para já grandes informações sobre os valores, sobre os anos de contrato. Aquilo que sabemos, e é pouco, porque o jogador, joga na Suécia, não é sequer internacional, portanto não conhecemos ainda muito bem. Será um jogador que joga preferencialmente pelo extremo esquerdo,
pé direito, pode jogar também como segundo avançado e ao que tudo indica vai mesmo ser jogador do Vitória nos próximos dias, mas vamos tentar ao longo agora dos próximos, se calhar amanhã ou depois, tentar perceber mais sobre este negócio. Aquilo que eu vos posso dizer é mesmo isto: Victor Anderson, curiosamente, Victor Anderson Gonçalves é o nome dele. Será que ele tem alguma raiz portuguesa? Aqui aparece que ele tem dupla nacionalidade da Guatemala, mas o nome Gonçalves é português. Seja como for, então, Victor Anderson Gonçalves vai então, ao que tudo indica, ser reforço do Vitória. Permitam-me só ligar aqui o ar. Aí está o que é. Para fechar em Portugal, eu gosto muito deste jogador e ainda bem que ele vai regressar a Portugal. Falamos de André Vidigal, extremo, vai então regressar a Portugal. Ele que estava a jogar no Wycombe Wanderers do futebol inglês, vai ser reforço do Alverca. Ele estava sem contrato e vai assinar a custo zero pelo Alverca. Ora bem, é um jogador que tem a formação de Académica de Coimbra, estreou-se na equipa principal da Académica, teve bons momentos, nomeadamente na temporada 22-23, ao serviço do Marítimo, depois vai para a Inglaterra, onde as coisas não lhe correm particularmente bem, ao serviço do Stoke, estava no Wycombe Wanderers, também não convenceu e estava sem contrato no mercado. E portanto o Alverca reforça-se. Sabemos que o Alverca está também envolvido em algumas situações de mercado, com a possibilidade do Chiquinho, com a possibilidade do Figueiredo. Portanto há aqui há uma série de situações. André Vidigal vem ser mais uma opção para o Alverca. Gosto muito e como o tempo passa, meus amigos, como o tempo passa, ele já tem 28 anos, mas também fez anos anteontem. Portanto, os parabéns atrasados ao André Vidigal, que fez 28 anos na segunda-feira. Eu tinha-vos dito que era as últimas duas de mercado português, mas não. Ricardo Velho, oficializado como jogador do Aris de Salónica, o guarda-redes internacional português, que, como sabemos, estava a treinar meio à parte no Farense. Finalmente, eu fico com pena dele ir para o Aris. Gostava que ele continuasse aqui em Portugal, ou pelo menos num clube um bocadinho mais interessante do que ir para o Aris. Vale o que vale. É um guarda-redes que chegou à seleção, foi titular do Farense durante muitos anos. No ano passado esteve emprestado ao Gençlerbirliğ da Turquia, não foi acionada uma opção de compra que havia e o jogador regressou ao Farense. Ele já sabia que não ia ficar. Os seus empresários estavam à procura de um clube para ele e aparece agora o Aris e o Ricardo Velho, internacional português, guarda-redes de enormíssima qualidade, 27 anos, vai para o Aris de Salónica e é o que é. 3 milhões de euros, há aqui uma opção, há aqui um bónus ou variáveis de 500 mil euros, portanto vamos englobar aqui o bolo todo. O Farense, uma equipa de segunda liga, que atenção, que está com uma equipa muito interessante para lutar para subir, recebe 3 milhões e meio, que é uma boa fatia do seu orçamento, certamente. No que diz respeito ao mercado nacional, então já estávamos aqui ao mercado internacional, temos algumas coisinhas para falar. Primeiro, o Man United vai pagar 70 milhões de euros para contratar Carlos Baleba ao Brighton, o médio box-to-box, médio centro, como lhe queiram chamar, que está no Brighton há 3 temporadas, sempre com muita qualidade, internacional pelos Camarões. Era já um sonho do Man United do mercado do ano passado com o Ruben Amorim, se bem se recordam. Vai então ser jogador, era no fundo o jogador que o Amorim queria para substituir em definitivo o Casemiro. Não se confirmou e vejam bem o que o Casemiro fez. Baleba então vai ser jogador do Man United. A Inglaterra disse que está feito. 70 milhões, mais coisa menos coisa. Há aqui alguns add-ons que podem levar a transferência para um bocadinho mais, mas será mais ou menos por isso. 22 anos, esquerdino, médio centro, box-to-box, um belíssimo jogador. Gosto muito do Baleba. Vai então ser reforço do Man United. Já que estamos a falar de médios, este já jogou no Man United. Acho que até é a contratação mais cara da história do United. Não sei se entretanto foi passada, mas acho que não. Paul Pogba rescindiu com o Mónaco. Eu adorava o Pogba quando ele estava na Juventus. Eu não sei se você, certamente sabe, já o disse aqui várias vezes que eu sou adepto, confesso, do Manchester United, desde os tempos do Sir Alex Ferguson, Beckham, Ryan Giggs, Eric Cantona, essa malta toda. E portanto, em Inglaterra o meu clube é o United. E quando o Pogba vai para aquela equipa do United, eu achava que ele ia ser uma coisa fora de série. Aquela equipa do United tinha o Schweinsteiger, tinha o Zlatan, tinha o Rashford a aparecer, tinha o Depay acabado de ser contratado também. Eu achava que ia ser uma cena, nunca se confirmou. E depois teve aquela questão do doping. Estava no Mónaco para tentar no fundo relançar a carreira depois de um ano e tal, quase 2 anos, já não sei, 1 ano e meio talvez, sem jogar. Eu acho que foi isso, 1 ano e pico sem jogar.
mas muitas lesões, teve mesmo muitas lesões no Mónaco, participou apenas em 6 jogos, tinha mais um ano de contrato se não estou em erro, mas as duas partes chegaram a acordo, rescisão. Vamos ver para onde é que vai o Pogba. Acho que é um jogador que infelizmente já não acrescentará muito ao futebol europeu. Eu diria que se calhar estamos a ver uma Arábia, uns Estados Unidos, um mercado assim mais exótico, digamos assim, o que é pena porque eu sou muito fã do Paul Pogba, 33 aninhos. Fez apenas, como eu disse, 6 jogos no Mónaco, e acho que a separação Mónaco-Pogba foi extremamente amigável, porque o Pogba estava sem clube, tinha sido dispensado da Juventus depois da situação do doping, e o Mónaco abriu-lhe um bocadinho ali a possibilidade de se relançar. É verdade que não correu bem, mas certamente, segundo o jogador disse recentemente, que será sempre grato pela oportunidade que lhe deram. Faz todo sentido. Muito fã de Paul Pogba, então este antigo campeão do mundo, vencedor de uma Liga Europa no Man United, Liga das Nações, 4 ligas italianas, Mundial de Sub-20 também, Golden Boy, chegou a ser Golden Boy, está então livre no mercado. Olha, por que não? É um clube português. Estou a brincar, não irá acontecer. Paul Pogba. Para começarmos a fechar, 2 coisinhas que envolvem o Manchester City. A Inglaterra diz que o Tottenham está disposto a pagar 100 milhões de euros para contratar Savinho, o extremo internacional brasileiro que pertence aos quadros do City. Vamos ver se o Tottenham vai pagar ou não, ou se o City está disposto a vender por 100 milhões de euros. Falamos de um jogador que, apesar de ter muitos jogos no City nos últimos 2 anos, recordem-se que ele entrou na esfera do City já há alguns anos, esteve emprestado ao Girona e depois foi resgatado pelo City em 24-25. No ano passado, 36 jogos, 4 golos, 2 assistências, mas o Tottenham está louco, né, pelo Savinho, e estão dispostos mesmo a pagar os tais 100 milhões de euros para contratar este extremo brasileiro de 22 anos. Savinho. Quantos jogos tem pela seleção? 13 joguinhos, nada mal. Para fechar, agora sim, este é oficial, Rodri, também só para pôr o carimbo de oficial, jogador do Barcelona. Fala-se que o negócio ronda os 70 milhões de euros. Somos todos, acho que não há ninguém que não concorde com o que eu vou dizer. Enormíssimos fãs do jogador que é o Rodri, mesmo com 30 anos, vejam bem o Mundial que ele fez. Eu diria que ele foi melhor do mundo, já não me lembro em que era que ele foi melhor do mundo. Estou aqui a ver, o Rodri foi melhor do mundo em 2024, na altura, quando a Espanha sagra campeã da Europa exatamente, sagra campeã da Europa. E pronto, ok, podemos aqui debater, certamente terá sido justo, mas o que ele faz neste Mundial ainda é mais impressionante. Vamos ver, é a contratação do Rodri, que é formado no Atlético de Madrid. É no Atlético é no Atlético e no Villarreal. O Villarreal também deu-lhe ali uma boa oportunidade. É no Villarreal que ele começa a aparecer. Tem uma época muito, muito boa no Atlético e depois vai para o Manchester City, onde se torna um dos melhores jogadores do mundo. É reforço do Barcelona, como eu disse, 70 milhões de euros. Nada mal para o Barcelona, nada mal para o Deco, que contrata o Rodri. Muito, muito bem. Aliás, contrata o Rodri e o João Cancelo. Eu não falei aqui do João Cancelo, mas o João Cancelo regressou, não é? A Barcelona também. E teve uma das declarações mais... João Cancelo. Quando chegou ao aeroporto disse que tinha dito ao Deco que ou jogava no Barcelona ou que ficava um ano sem jogar. Seja como for... Rodri é jogador do Barcelona, Mourinho que se cuide, porque o Barcelona está com uma equipa, minha Nossa Senhora, e atenção, que ainda falta a questão do avançado. Acho que eles estão também ainda muito atentos ao que diz respeito ao avançado, e eu não coloco de parte a possibilidade deles realmente avançarem ali para o Julián Álvarez. Não parece provável, mas ontem falámos, por exemplo, da José Pérez, o nome do Luís Soares também foi aí veiculado. Portanto, claramente o Barcelona está no mercado e o Deco está à procura de um avançado. Bem, já estamos longos, meus amigos, vamos embora. No que diz respeito a mercado, já sabem que o estudo está em 00.pt. Voltaremos amanhã. O mercado ainda dura mais 3 semanas, mais coisa, menos coisa. No que diz respeito a isto, já disse, está tudo no 00.pt. Sigam o nosso canal do YouTube, subscrevam também aqui o YouTube, subscrevam também as nossas redes. E o meu nome é Igor Gonçalves.